O título da mensagem é O Pecado de Acã. Certamente Acã descobriu que o pecado é uma emoção passageira. Houve a emoção de obter alguma coisa secretamente. Ele teve a emoção de conhecer uma coisa que os outros não conheciam. Ele teve a emoção de ser procurado. Finalmente chegou a emoção de ser o centro das atenções, de ser a manchete do dia. Há pessoas dispostas a trocar suas vidas por estas compensações. Mas a emoção teve vida curta. O que ele fizera foi logo descoberto por todos. O que ele havia escondido foi rapidamente manifesto a toda a sua nação. Aquilo que ele considerou valioso mostrou-se impotente para ministrar-lhe. Aquilo que ele considerou valioso mostrou-se sua vergonha. Sua alegria transformou-se em tristeza. Sua emoção momentânea terminou numa morte violenta. Com ele pereceu tanto aquilo que havia roubado, quanto o que era legitimamente seu. Ele recebeu o salário do pecado. Ele foi, sem dúvida, sem deixar saudades. Esse evento, registrado na Bíblia, evidencia o princípio de que somente aqueles que vivem vidas submissas diante de Deus recebem a ajuda do Senhor. Acã recusou-se a se submeter ao plano de Deus. Ele carecia ou precisava da santidade que daria permanência ao seu programa de vida. O fato de que nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, conforme lemos em Romanos 14:7, é ilustrado pela vida de Acã. Um homem pode contaminar uma comunidade tanto para o bem como para o mal. Paulo dá a essa ideia um cuidadoso desenvolvimento em sua carta aos Coríntios. Ele conclui de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Assim, a vida de Acã também nos ensina que o pecado nunca está oculto aos olhos de Deus. Ele sabe o que os olhos veem, o que o coração deseja e o que os dedos manipulam. Ele também sabe dos inúteis esforços do homem de tentar enganá-lo. Mais cedo ou mais tarde, um ser humano deverá encarar os seus atos e prestar contas de todos eles. É uma situação que nós chamamos de irreversível. E outra verdade importante é encontrada no fato de que, assim que o pecado foi expiado, a porta da esperança se abriu. O povo sentiu, mais uma vez, a segurança de que poderia avançar. Esta verdade continua em ação. Aquele que aceita o sacrifício de Cristo pelo pecado, imediatamente olha para a vida com esperança e segurança. Então aí está o pecado de Acã, que causou um prejuízo fenomenal para o povo de Israel, que caminhava em direção a Jerusalém, e como a cidade próxima era uma cidade pequena, Josué, que era o líder, achou que não precisava conduzir todo o exército. E assim reservou apenas um pequeno número de
de soldados para ir derrotar a cidade. E, para a surpresa dele e decepção, os soldados foram derrotados e houve morte. Então ele admitiu que havia alguma coisa errada no meio do povo de Deus, sob a direção dele. E aí a pesquisa que foi feita culminou com a indicação de Acã, que no meio da batalha viu uma capa babilônica, outros objetos de valor, e pegou para si e escondeu na sua tenda. E aquilo causou então a derrota do povo de Deus. Foi preciso que Acã fizesse a declaração pública e sofresse as consequências do seu pecado. De modo que o pecado pode omitir-se, ficar escondido por algum tempo, mas depois os olhares penetrantes de Deus vão acusar, de tal modo que a pessoa não tem mais paz, como disse Davi quando pecou. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, quer dizer, ficou dentro de si mesmo um tipo de coração revoltado que ele perdeu a paz, só alcançou quando ele disse: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Então fica aqui essa advertência da Bíblia Sagrada para aquelas pessoas que às vezes agem como se Deus estivesse distante e nunca tomasse conhecimento de erros praticados que vão se acumulando. E a Bíblia diz: quem confessa suas transgressões e as abandona, alcança misericórdia, mas o que as encobre nunca prosperará.